a catástrofe que se abateu sobre algumas províncias das regiões centro-norte do país, bem como algumas regiões de Inhambane, na sequência então da passagem do ciclone Idai. Hoje o chefe de Estado anunciou que já foram identificados mais de 200 mortos, portanto, maioritariamente na província de Sofala, aquela que foi mais fustigada por este fenómeno. O Governo realizou hoje o seu Conselho de Ministros na cidade da Beira e, no final, o Presidente anunciou também a decretação do estado de emergência e luto nacional por 3 dias. Vamos conferir, então, essa peça. Porque a situação está grave, o Governo vai decretar a emergência nacional na República de Moçambique. Pela informação que nos foi fornecida aqui, neste contexto de mortes confirmadas, o número aqui que nos foi dito, e com tendências de crescer, porque vínhamos aqui com 84, mas depois no terreno fomos vendo que estamos já nos 200 e tal. Não só, mas também dos cerca de 350 mil cidadãos que se encontram em situação de risco e ainda das severas destruições devido a esta tragédia. Então, o Conselho de Ministros decide decretar luto nacional na República de Moçambique por um período de 3 dias, com início próximo a 0 horas, portanto, do dia 20, portanto, próximo a 0 horas de março. Muito bem, esta declaração feita pelo Presidente da República no final do Conselho de Ministros realizado durante o dia de hoje na cidade da Beira. Para uma informação prática, o que é que significa a decretação do estado de emergência? A decretação do estado de emergência é regulada pelos artigos 282 e seguintes da Constituição. Vou ler o artigo 282. O estado de sítio e o estado de emergência só podem ser declarados no todo ou em parte do território nos casos de agressão efetiva ou iminente, de grave ameaça ou de perturbação da ordem constitucional ou de calamidade pública. Eu penso que esta parte final, portanto, que é aplicável para o caso em apreço. O número 2 deste artigo 282 especifica que a declaração do estado de sítio ou de emergência é fundamentada e especifica as liberdades e garantias cujo exercício é suspenso ou limitado. Depois, o artigo 284, quanto à duração, diz que o tempo de duração do estado de sítio ou de emergência não pode ultrapassar os 30 dias, sendo prorrogável por iguais períodos de até 3, se persistirem as razões que determinaram a sua declaração. Relativamente ao processo de declaração, que está regido pelo artigo 285, estabelece que, tendo declarado o estado de sítio ou de emergência, o Presidente da República submete à Assembleia da República, no prazo de 24 horas, a declaração com a respectiva fundamentação para efeitos de ratificação. Número 2 estabelece que, se a Assembleia da República não estiver em sessão, é convocada em reunião extraordinária, devendo reunir-se no prazo máximo de 5 dias. Então, significa que esta declaração ela só tem efeitos, só tem eficácia quando ratificada pela Assembleia da República. Número 3 diz que a Assembleia da República delibera sobre a declaração no prazo máximo de 48 horas, podendo continuar em sessão enquanto vigorar o estado de sítio ou de emergência. Relativamente às restrições das liberdades individuais durante este período, são várias. Portanto, a linha A, no artigo 287, portanto, a obrigação, o Estado pode limitar certas liberdades relativamente à obrigação de permanência em lugar determinado. Portanto, o Estado pode impor que as pessoas permaneçam ou se movam de determinado lugar. Detenção em edifícios não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, busca e apreensão em domicílio, suspensão de liberdade de reunião e manifestação e, aquilo que acho que é aplicável no caso de uma calamidade pública, requisição de bens e serviços. Portanto, penso que as alíneas A até F são
válidas para as outras circunstâncias em que se pode decretar estado de emergência. No caso de uma calamidade, este poder de requisitar bens e serviços por parte do Estado, ou seja, requisitá-los quer a próprios entes do Estado, quer aos privados, portanto, existindo essa obrigatoriedade de obedecerem a esta requisição pública. Portanto, estes são os efeitos práticos da declaração de estado de emergência que foi anunciado hoje pelo Presidente da República. Como vimos, carece então da ratificação da Assembleia da República, que terá de se reunir em sessão plenária para, digamos, para fazer esta ratificação. Muito bem, vamos agora conferir uma peça que nos dá mais ou menos um panorama daquilo que neste momento a cidade da Beira. O alerta vermelho tinha sido decretado 2 dias antes. A maior justificação, portanto, para esta declaração é a aproximação do ciclone tropical Idai, portanto, é um ciclone intenso, portanto, que requer medidas, portanto, acrescidas de acompanhamento, mas também de cautela, porque espera-se o registro de ventos fortes e trovoadas severas, representando, portanto, um elevado risco para as pessoas e bens. E o risco para as pessoas e bens evoluiu para um desastre humanitário na noite de quinta para sexta-feira. Centenas de árvores tombadas, condicionando a circulação de viaturas. Um cenário que se repetia em quase todas as ruas da Beira, a cidade mais devastada pelo ciclone Idai. Postes de energia elétrica caídos, cabos estendidos no chão, tetos de casas e instituições públicas arrancados por força dos ventos, cujas rajadas iam até 200 km por hora. A marginal da Beira ficou irreconhecível. Neste centro de saúde da Ponta Geia, é o próprio banco de socorro que precisa de socorro. E há muitos hospitais que precisam de cura. Nada escapou aos ventos fortes. Casas, escolas, hotéis, centros comerciais, mercados. Aquilo que nós pensávamos ou que pensamos aqui está muito mal, está pior. Melhor resumo não poderia existir. As imagens aéreas mostram uma cidade à beira do precipício. Beira ficou sem teto, sem água potável, sem luz e sem comunicações. Mesmo com um telefone por satélite, não era fácil estabelecer ligações. Uma cidade centenária tinha sido destruída em poucas horas. Temos que começar de zero, temos que começar a construir. O nosso parque industrial foi-se embora. Há problemas de combustíveis, há problemas de alimentos, né, para as pessoas. E no fim do dia, este é o desafio que a cidade tem hoje. Portanto, é uma cidade destruída, é uma cidade que sofreu bastante. E queremos, portanto, estamos a pedir apoio de todos, portanto, todas as pessoas de bem, temos que nos unir, é o momento próprio da Beira se unir para reconstruirmos a nossa cidade e a nível da identidade estamos a ver a nossa parte, portanto, estamos a fazer o possível. Lamentamos, há mortes porque foram feridas por chapas, há mortes porque paredes caíram em cima deles, até a própria casa mortuária não escapou. E por falar de mortes, foi o próprio Presidente da República que admitiu que o número pode chegar a 1000 óbitos. Um desastre humanitário de grandes proporções. Sem comunicações, com as estradas cortadas e com mau tempo a dificultar a navegação aérea e marítima, Beira ficou isolada do resto do mundo por algumas horas, mas longas demais para quem precisava e ainda precisa de todo tipo de apoio. Dos distritos de Sofala, sobretudo do Buzi, chegam imagens chocantes. Tudo o que resistiu aos ventos fortes não escapou à força das águas que vêm de todos os lados. Pessoas apinhadas em tetos de casas à espera de um barco ou helicóptero de salvamento. Neste local, que parece um campo de futebol,
As pessoas encheram a bancada para assistir à sua própria desgraça. Imagens de uma cidade, de vilas e aldeias destruídas por um desastre anunciado, mas longe de controlo. Muito bem, este é o retrato de uma cidade fantasma, praticamente sem água, sem luz, sem alimentos, eventualmente a única coisa que há ali é a esperança. Vou introduzir os meus convidados. Boa noite a todos. Paulo Tomás do NGC, Titos Queiroz da Cruz Vermelha de Moçambique, Luís Arturo da Universidade do Admandano. Boa noite aos três. Com estes nossos convidados vamos tentar olhar para esta tragédia que se abateu sobre a cidade, sobre Sofala, em particular, mas também sobre Tete, sobre Zambésia, sobre Manica, sobre partes consideráveis do norte da província de Inhambane. Começo por si, Sr. Paulo Tomás, do NGC. Há um retrato que as televisões trazem, há o retrato que foi trazido também pelo Presidente da República. Hoje já falam cerca de 200, um pouco mais de 200 mortos. Ontem tinha feito uma declaração assustadora de que os mortos poderiam chegar a 1000. Que dados é que a Cruz Vermelha tem neste momento sobre o que está acontecendo no terreno? Muito boa noite. Bom, se calhar corrigir dizer que sou do INGC. Sou INGC. Sim. Boa noite aos telespectadores e agradecer à STV pela oportunidade de podermos partilhar aquilo que é a informação relacionada com as calamidades que estão a acontecer quase que toda a extensão do nosso país. Como fez referência das províncias do centro de Moçambique, temos também a zona norte e neste momento também algumas províncias da zona sul também já começam-se a ressentir, como é a província de Gaza, que atingiu o seu pico a bacia do Save e também inundou algum distrito de Massangena, da província de Gaza. Bom, olhando para aquilo que foi o cenário vivido em loco por Sua Excelência o Presidente da República, tendo em conta a destruição do ciclone Idai, uma vez que ele teve a oportunidade de sobrevoar aquilo que foram as zonas atingidas por este ciclone e viveu de perto este drama, analisou e avaliou que os estragos foram enormes. Naturalmente que ainda decorre o processo de recolha ou apuramento desta informação, mas como as imagens mostraram, temos ainda zonas inundadas debaixo d'água. Acreditamos nós que com a força dos ventos há pessoas que provavelmente foram atingidas e estão debaixo daquela água, portanto este apuramento que dia após dia as equipes que estão no terreno vão apurando, portanto é este número, é este cenário que o Presidente da República já advém daquilo que pode ser futuramente o número de óbitos relacionado com este ciclone Idai e não só, também com o tempo que persiste ainda depois da passagem do ciclone, que é a continuidade da queda de precipitação. Tivemos a província de Manica também com a continuidade de chuvas logo após a passagem do ciclone Idai e não só, também no dia de ontem tivemos a província da Zambésia também que foi fustigada por chuvas fortes, acompanhada de ventos e trovoadas que causou ainda mais estragos, portanto este cenário que ainda continua, que Sua Excelência o Presidente já que adverte de que ainda podemos ter um cenário pior em termos de óbitos. No caso de Sofala, quais são os distritos mais críticos? O Presidente hoje falava de cerca de 350 mil pessoas que estão em situação crítica. Quais são os distritos que são críticos? Vi hoje também na televisão pública uma Ganja da Costa, havia pessoas que estavam sitiadas. Quais são as zonas que podemos dizer que nesta altura são críticas? Bom, para a província de Sofala tivemos a cidade da Beira, que foi fortemente fustigada, uma vez que foi o epicentro da entrada do ciclone, onde tivemos aquele rastro de destruição que a peça mostrou. Tivemos também o distrito de Dondo, que também foi fustigado. E neste momento, com a situação da subida das bacias do Pungua e Buze, temos o próprio distrito de Buze também a ser, ou já está inundado, como vimos pelas imagens. Temos os distritos de Machanga,
Para a província de Inhambane, o distrito de Govuro também está a sofrer inundações e já foi lançado o alerta também para a retirada destas comunidades. Temos o distrito de Nhamatanda também que está sob risco. Portanto, o número de pessoas em risco é enorme, na ordem das 500 mil mais ou menos pessoas que estão em risco e podem ficar afetadas. Portanto, é este cenário que se avizinha. Temos também, como fez referência, na província da Zambésia, o distrito de Xinde e Maganja da Costa, também tem pessoas lá sitiadas que precisam de resgate. Portanto, é esse trabalho intenso que está a decorrer neste momento no terreno, e os números, naturalmente, que dia após dia, hora após hora, vão se apurando, e também associado àquilo que são as dificuldades de comunicação para atualização de informação, mas a todo gás vamos recolhendo, recebendo parte da informação e alimentando aquilo que são... Muito bem. O Sr. Titos é da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha também tem estado a fazer um trabalho de terreno. Quais são os dados que tem, que pode partilhar aqui com os nossos telespectadores daquilo que é a situação no terreno, nas áreas tanto onde vocês têm estado a atuar? Boa noite. Antes gostaria de solidarizar-me com as vítimas. É uma catástrofe natural, naturalmente, que todo aquele que é humano deverá dar o seu apoio para que minimize os sofrimentos das pessoas afetadas. Bom, neste momento nós trabalhamos em coordenação com as instituições humanitárias, que é liderada pelo governo, e assumimos os dados do governo. E para dizer que, quanto aos dados, é um desafio. É um desafio por quê? Porque dia após dia, como disse aqui meu colega ao lado, os dados vão se alterando. Veja só que quando preparei para estar aqui, eu vinha com os dados de 37 centros de acomodação, mas há cerca de uma hora para trás já se fala de 45 centros de acomodação ativados. Em todo o país, não? Não. Estou a falar agora do epicentro de Sofala. E note que a partir de amanhã o cenário vai mudar, porque, como disse o meu colega, temos a situação caótica no distrito de Buzi e Machanga, onde está-se a fazer evacuação e resgate por via aérea. Então, minuto a minuto, os dados vão mudando. As nossas equipas estão posicionadas na Beira e em outros locais para aferir realmente qual é o número de afetados, e isto vai permitir que nós, ao nível do grupo que estamos a apoiar, saibamos exatamente o que é que nós vamos apoiar, em que vamos apoiar e quais são as necessidades. Então, naturalmente, como eu disse, os números é normal, nessas alturas estão a mudar, porque não no sentido negativo, mas é mesmo no sentido positivo, porque já estamos a conseguir chegar em locais onde anteriormente não se chegava. Hoje as fotos de Buzi que vimos aqui na peça já mostram que de fato há esta necessidade de fazermos o aferimento dos dados. Que tipo de logística foi mobilizada para chegar a esses lugares? Que, como as imagens mostram, muitos deles são de muito, muito difícil acesso. Sim, nós felizmente temos apoios aéreos em que conseguimos chegar nesses locais. Se for a ver mesmo na peça, aquelas imagens foram tiradas graças a meios aéreos. Também temos alguns parceiros que nos ajudam com meios aquáticos e pessoal especializado para penetrar nessas áreas. E temos também nossos voluntários ativados, só para falar de Beira, temos até agora cerca de 122 voluntários ativados, mas este número vai crescer porque as necessidades estão a crescer, e os nossos voluntários hoje chegaram a acolher os resgatados do Buzi, cerca de 159 afetados. Então, como disse, este número vai sempre crescer. É claro que temos esta dimensão dos 350 mil afetados, entre 350 mil e 500 mil afetados,
e esta projeção, como disse Sua Excelência, o Presidente da República, de esses mil mortos. Esperamos que não chegamos até lá, mas temos que contar com o pior, temos que nos preparar com o pior. Então, para dizer que a questão dos dados é um desafio e temos equipes especializadas que nos ajudam com meios como os telefones celulares, os tablets e os drones que estão a proporcionar esse tipo de informação. Então, dia a dia, como disse, as informações vão chegando, nós vamos compilando e vamos transmitir aquele direito para a decisão. Muito bem, deixa-me introduzir aqui o Sr. Luís Artur, da UEM, como académico. Gostava que nos contextualizasse o que é que significa este fenómeno. Nós somos leigos na matéria, olhamos para isto como efeitos das mudanças climáticas. Mas o que é que, na sua opinião, o que é um ciclone? De onde deriva um fenómeno desta dimensão? Boa noite, caros telespectadores. Boa noite, caros colegas do painel. Quero, antes de mais nada, também endereçar os meus sentidos pêsames a todas as famílias que foram afetadas na região centro do país, em particular na Beira, e dizer, pelo movimento que está a acontecer no país, que todo Moçambique está com eles. Portanto, a cena na Tchirenga, a gente não para no Beira, ou zona centro, em Sinena, Tiribabose, a Machedo, Tiribabose. E quero parabenizar também o governo pelo facto de estar a fazer um trabalho que é visível, mas também pelo facto de ter tido a coragem de declarar o estado de emergência nacional, porque isso muda um pouco a maneira como nós respondemos o desastre. Em relação à pergunta que o Jeremias faz, portanto, eu não sou físico. A única coisa que eu posso dizer, a partir da área da sociologia de desastres, que o evento que aconteceu, ele teve os impactos que teve por causa da magnitude que ele teve. Portanto, um evento desta natureza, os eventos têm grandes impactos dependendo de dois elementos importantes. Primeiro, a frequência com que os eventos acontecem. Portanto, quanto mais frequentes forem os eventos, aí maior vai ser a probabilidade de causar estragos. E o segundo elemento importante é a dimensão, a intensidade com que esse evento aparece. Portanto, quanto maior for a intensidade, claramente que maior vai ser o estrago. Essa é a parte do próprio fenómeno, que neste caso foi o ciclone. E é preciso corrigir que o que nós temos é um desastre. Sairmos de desastre para desastre natural a uma grande distância. Portanto, qual é a diferença entre uma e outra coisa? Quando nós dizemos que é um desastre, quando dizemos que é um desastre natural, nós estamos a pôr todas as culpas em cima da mãe natureza, que não necessariamente é o caso. Se nós formos a equacionar que o que está a acontecer tem grande ligação com mudanças climáticas que são causadas pelo ser humano, então ali essa componente do natural como tal, ele começa a sair um bocado. Portanto, nós temos que equacionar a componente claramente natural, mas temos que olhar para a dimensão social e humana que entra neste processo. E nós, quando olhamos para essa dimensão outra, que não é o fenómeno em si, que é o ciclone, aí nós temos outras componentes. Portanto, dependendo de como é que a sociedade está preparada, está pronta para responder, os impactos vão ser diferentes claramente. Porque ali temos elementos, por exemplo, de exposição, temos a questão da fragilidade das próprias pessoas, das infraestruturas que estão lá e a capacidade de resposta da própria sociedade. Portanto, essa combinação entre como é que a sociedade está preparada e, por outro lado, qual é a intensidade e a frequência com que o evento aparece, é que nós vamos ter realmente um desastre. Muito bem, deixa eu voltar aqui ao Sr. Paulo Tomás. Dias antes de acontecer este desastre, que não é de todo natural, aqui pelas palavras de Luís Artur, houve avisos que foram sendo dados. A pergunta é, com esses avisos, um desastre dessa dimensão, falava-se de ventos de 180, quase 200 metros, 200 km, perdão, que tipo de ações são desencadeadas para mitigar os seus efeitos? Ou seja, fazendo a pergunta de outra maneira, era possível, com o conhecimento prévio que nós tínhamos disto, criar condições para amenizar a dimensão do desastre ou não? Bom, possível e eu até acredito que com a força deste ciclone
que foi de categoria 4, era um ciclone intenso, até se calhar poderia ter provocado ainda mais, se calhar, vítimas. A categoria máxima é 5, é isso? Sim, sim. Como o professor tentou explicar, também estamos dependentes daquilo que é o nosso nível de vulnerabilidade, as nossas infraestruturas, de que forma é que estão expostas, a nossa comunidade, de que forma é que também está preparada para enfrentar este tipo de cenários. E dizer que há um trabalho que foi feito, o INAME começou a divulgar essas previsões mais ou menos no dia 4 deste mês e foi monitorando, foi sempre atualizando aquilo que era a informação. Em princípio, este ciclone ia entrar ou por Beira ou por Zambésia, mas 2 dias antes tudo indicava que iria entrar mesmo pela província de Sofala, principalmente pela cidade da Beira, foi o cenário que nós vimos. E a partir daí começou-se a desenhar toda a cadeia de informação possível para minimizar aquilo que são os impactos. Como nós sabemos, nós preparamos sempre as comunidades antes da ocorrência dos eventos e logo que temos aquilo que são as previsões da ocorrência de um evento extremo, também lançamos aquilo que são as medidas a serem tomadas. E neste caso, mesmo os órgãos de comunicação social, as autoridades locais, as autoridades comunitárias persuadiram as pessoas para estarem em locais seguros. Também fez-se um alerta no sentido de a partir das 14 horas não haver circulação, interrupção das aulas por parte das escolas. Portanto, são medidas que foram tomadas em conta, mas que naturalmente com a força deste ciclone causou os impactos que causou também os danos humanos que causaram e acreditamos nós que pela avaliação que se calhar depois do evento poderemos tirar outras lições, mas foi possível provavelmente minimizar aquilo que foram os impactos. Podia ter sido bem mais grave, não é? Sem informação, acreditamos que... E depois tem uma situação particular também que o INAME avançou, que foi o ciclone ter entrado de noite. Porque se tivesse entrado de dia, ele, por causa do tempo quente, teria mais força e levava mais tempo ainda a devastar a cidade. Então, à noite, ele enfraquece e leva menos tempo. Então, tem esta particularidade. Eu via o professor Carmo Vaz, é um hidrologista conceituado. Ele dizia uma coisa que eu estava a ouvir hoje numa rádio, que uma das causas, ele apontava, que o rio Levube, nos dias 7 e 8 de março, teve uma precipitação média de cerca de 650 mil metros cúbicos e libertou cerca de 3 mil metros cúbicos para se aliviar, e que houve um mecanismo de alerta e que há entre o INAME e o INGC, mas que faltou depois o segmento destes alertas para as populações, porque na mesma altura há uma descarga de cerca de 3 mil metros cúbicos da albufeira da HCB, o que levou, portanto, cerca de 11, 12 mil metros cúbicos que se espalharam assim de uma forma desordenada. Isto relativamente a Tete. Sobre a Beira, ele diz que a ausência de uma barragem no rio Pungue é que teve uma relevância significativa naquilo que aconteceu, portanto, do volume do caudal das águas, uma vez que, segundo ele, uma barragem teria tido um papel enorme de mitigação deste fenómeno das cheias. Vocês, como especialistas, qual é a vossa opinião relativamente a este procedimento? Bom, esta componente da gestão das bacias hidrográficas está sob a tutela da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Eles é que monitoram esta componente, aquilo também que é a subida ou a descida dos caudais e também o alerta para o próprio INGC, também que é para avisar as comunidades circunvizinhas daquilo que é o perigo que vem. Mas da informação que eu tenho, a situação que aconteceu, por exemplo, esta do rio Pungue, tem a ver com as chuvas que se fizeram sentir no nosso vizinho Zimbábue e também que estavam a acontecer na província de Manica, logo após a passagem do ciclone.
Manica esteve 3, 4 dias debaixo de chuva intensa, então são essas águas que depois descaíram. Também está a chover muito no próprio Zimbábue, ainda não fizeram a descarga e esperamos nós que ainda vem mais água aí. de acordo com informação da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, se o Zimbábue não conseguir reter esta água naturalmente, vai ter que descarregar, e isso também poderá ter impacto nós cá a Jusante. Os vários rios que são afluentes. Exatamente. Então, bom, é um cenário que nos próximos 3, 4 dias nós temos que rapidamente evacuar aquelas pessoas, porque senão o cenário ainda pode tender a piorar. Tivemos também informação da barragem de Chicamba, que está a 70% da sua capacidade máxima de retenção de água. E se eles receberem mais água, vão ter que fazer descarga. Vão ter que fazer a descarga, isso também pode. Então, nós temos 3, 4 dias que é para rapidamente conseguirmos retirar estas pessoas das zonas baixas. Mas para ver aqui, Sr. Tito, precisamente por causa desta questão que é relatada de chuvas contínuas no Zimbábue, uma parte em Manica, os riscos inerentes, portanto, a esta situação contínua de chuvas e o nível de preparação da logística para fazer face a esta situação. Vemos, no caso de Sofala, da Beira em particular, as suas características específicas de uma cidade que está ao nível do mar, praticamente uma zona pantanosa, propicia que uma chuvinha haja um alagamento. E imaginem chuvas e descargas destas dimensões, é garantia certa de uma tragédia. Bom, nós estamos envolvidos em reuniões em vários setores especializados, setores de abrigo, setores de água, setores de logística, setor de saúde. O que se decide nesses setores, de fato, é para angariarmos fundos e meios para ajudarmos as pessoas. Sabemos, como bem disse, que as vias estão intransitáveis e, olhando para a beira, está tudo alagado, está debaixo das águas. Então, felizmente, o governo está a apoiar neste sentido. A LAM está disponível para apoiar no transporte de víveres e de todos os meios necessários para a beira. Os aeroportos de Moçambique também está disponível para apoiar. Tenho informações que depois da manhã segue um carregamento. Então, todas as agências que tiverem algo para transportar, os aeroportos estão disponíveis para fazê-lo. Então, é com base nestas facilidades criadas que nós estamos a canalizar os nossos apoios. De referir que tivemos alguma sorte quando preposicionamos um caminhão pouco antes do evento, e este caminhão está a servir. No caminhão tem bens como mantas, lonas, kits de cozinha, kits de higiene, e que está a ajudar neste momento. Mas temos ainda outros materiais que estamos a armazenar no armazém faço a repetição, de Manica. Porque algum víver que estava destinado para a Beira e para Buzi não conseguiu chegar por causa dos motivos que já se falou aqui, mas estão posicionados pelo menos a 200 km de Beira. É uma situação difícil. E esperemos que voos sejam acionados, quer seja meios aéreos fora da LAM, quer seja helicópteros, para fazer chegar a estes afetados ajudas. E tenho a informar que há uma grande solidariedade, tanto ao nível do país como fora do país, e que, de fato, essa solidariedade só vai valer se forem canalizadas as pessoas afetadas. Uma pergunta sobre a Cruz Vermelha. Sei que lançou aquilo que chamaria de estabelecimento de lares familiares. Sim. Nestas alturas, quem quer localizar um familiar não sabe. Em que é que consiste
Pode explicar às pessoas que estão nos acompanhando Pois, que eventualmente procuram um familiar? É isso. A Cruz Vermelha já vem fazendo isso porque é missão da Cruz Vermelha de estabelecer laços familiares. Como sabe, a Cruz Vermelha, para além de trabalhar na área de gestão de calamidades, e neste caso de desastres, também trabalha em outros âmbitos onde há isolamento de famílias. Então, o que nós fizemos é adequar a nossa abordagem, tendo em conta a sofisticação dos meios, e abrimos uma plataforma digital, em que clicamos no link e os afetados. Neste momento estamos com sérios problemas, naturalmente, de comunicações na Beira, mas já há alguma comunicação e os dados estão a funcionar, não a todo o gás. Mas alguém que tem acesso clica no link e acede a esta plataforma, onde vai preencher todos os dados, como, por exemplo... A pessoa que procura, não é? Sim, sim. A pessoa que procura uma família, ou procura um menino, procura um senhor, procura uma senhora, com estas características, pode colocar lá também fotografias, e está no ar. Quem souber o paradeiro desta pessoa que é procurada, vai responder. E assim estabelece-se um contacto entre essas duas pessoas que necessitam um encontro. E onde é que as pessoas encontram esse link? Bom, nós já estamos a espalhar o link. Hoje tivemos um grupo de jornalistas que se preocupou e nós fornecemos o link. Estamos a espalhar também no Twitter, estamos a espalhar no WhatsApp e na nossa página web. Mas eu não sei se... Bom, aqui é difícil a gente espalhar, mas vamos fazer tudo o possível para usar todos os meios de informação e divulgar este link. Muito bem, dentro do possível... Mas que este https dois pontos barra, não é isso? Pois. Família Link, Pois. Portanto, family em inglês, family links, .icrc.org /en /pages /home.aspx. É isso. Pois, é isso. Está disponível no website da Cruz Vermelha. Quem está nos acompanhando pode por essa via. Mas aqui, o Luís Artur, como especialista nesta área de desastres, como é que um país se prepara para um desastre? Quer dizer, não para ter o desastre em si, mas para mitigar, digamos, numa situação como esta dos ciclones, que são monitorizáveis, portanto vai sabendo, aproxima-se, pode não saber exatamente se ele vai ter aquela dimensão que se espera. Isto, mais importante ainda, como é que se recupera de um desastre desta dimensão? Obrigado. Eu acho que a nível global nós melhoramos bastante em termos de perda de vidas humanas por causa de desastres, porque o sistema de aviso prévio melhorou bastante a nível mundial. Se nós olharmos os gráficos que estão a apontar agora, é que há uma tendência de crescente do número de mortes, apesar de que o número de afetados e os estragos, os danos materiais aumentaram bastante. O número de pessoas que estão afetadas aumentou por quê? Porque aumentou a população, mas também, sobretudo, porque as pessoas estão-se a fixar em zonas de alto risco. Isso faz com que as pessoas depois sejam bastante afetadas. E os estragos em termos de infraestruturas aumentaram em termos mesmo monetários. Porquê? Porque comparado ao longo do tempo nós fomos construindo mais infraestruturas de grande dimensão que custam muito dinheiro. Então a redução do número de mortes de forma global, e mesmo se nós olharmos para Moçambique é a mesma tendência, é porque melhoramos bastante em termos de sistema de aviso prévio. Então nós agora sabemos com antecedência, pelo menos em termos de ciclone, mesmo em termos de cheios, outros, quando é que vão entrar no país, e toda uma estrutura que foi criada, pelo menos em Moçambique, também somos exemplo de boas estruturas que foram criadas, com o INGC a funcionar em pleno, com o NAPROG, com os SENOIs. Então a estrutura do país também ajuda bastante. E é preciso também referir que há boas políticas que foram desenhadas no país nos últimos anos. O Plano Diretor de Redução de Risco de Desastres foi aprovado há 2 anos, em 2017. Temos a Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas. Quer dizer, em termos de instrumentos e em termos de estruturas para lidar com desastres, em Moçambique avançamos bastante. Claramente que temos uma grande deficiência em termos de recursos humanos e recursos financeiros para fazer face. Agora, como é que nós recuperamos?
E antes de chegarmos à recuperação, nós temos todas essas etapas que temos que passar. Primeiro, essa questão de salvar as pessoas. E eu quero chamar a atenção aqui que nós temos que salvar as pessoas com dignidade. Não é apenas salvar por salvar. E muita atenção, jornalistas, quando vão cobrir. A dignidade das pessoas ainda deve prevalecer. Portanto, não é apenas a gente tirar as pessoas porque estamos a tirar e estamos a fazer filmagem para termos a melhor imagem possível. A dignidade das pessoas em primeiro lugar. Portanto, temos esse primeiro elemento crucial que é salvar vidas humanas, que essa é a responsabilidade de todo moçambicano. Aquele que tiver meio deve salvar as pessoas. E depois temos que saber onde é que vamos acomodar essas pessoas, como é que vamos alimentá-los. A questão de saúde temos que salvaguardar isso. Existem estándares internacionais para isso, em termos de acomodação, em termos de alimentação e em termos de saúde. E de novo aqui, todo moçambicano e toda a comunidade internacional é chamada a intervir para ajudar, tendo em conta a dimensão dessa catástrofe. E depois, mais tarde, nós vamos pensar como é que nós vamos reconstruir o país. Agora, a questão de reconstrução é um elemento muito importante porque nós temos que reconstruir de forma diferente. E este é um elemento muito importante. Se nós formos a fazer as coisas como sempre fizemos, nós vamos ter os mesmos resultados e não vamos mudar a situação. A nossa forma de planificar para a reconstrução tem que ser diferente da forma como temos vindo a fazer as coisas agora. Temos que ver quais são as informações que nós temos sobre o que vai acontecer no futuro. E o futuro, claramente, ainda continua bastante sombrio. Temos estudos que foram feitos em Moçambique, a nível mundial, mostram que a tendência desse tipo de fenómenos vai aumentar. Nós esperamos que os estragos que vão acontecer em Moçambique por causa desse tipo de desastres vai aumentar. Portanto, o que nós tínhamos em termos gerais há anos atrás, nós perdíamos cerca de 1% do nosso PIB por causa de desastres. E em casos excepcionais, como nós tivemos já cheio de 2000, nós chegamos a ter 5% do nosso PIB. O estudo que foi feito pelo Banco Mundial, publicado em 2011, mostra que agora vamos ter percas que vão começar daquilo que é máximo agora entre 5% a 14%. Portanto, o que é agora o mínimo vai passar a ser o que agora é o máximo vai passar a ser o mínimo no futuro. Então, e nós, se nós olharmos para o nosso PIB, que anda à volta de 15 bilhões de dólares, estamos a falar de percas anuais que oscilam ou ultrapassam cerca de 200 milhões. E é muito dinheiro para um país como o nosso. Então, eu quero voltar a chamar a atenção que a reconstrução tem que ser feita de modos diferentes. E nós aqui podemos ainda, olhando para as cláusulas dos documentos internacionais, referir o que os documentos internacionais eles apontam. No caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos o Objetivo 11 e 13, que falam especificamente em termos de termos cidades resilientes e atacar as mudanças climáticas. E temos o Quadro de Sendai, que é outro instrumento internacional, que nas suas prioridades, a prioridade 4, sobretudo, fala de reconstruir melhor, ou de forma diferente. Então, com esses instrumentos globais que permitem nós ativarmos mesmo a ajuda internacional, é possível nós, então, fazermos uma reconstrução de forma diferente do que temos vindo a fazer no passado. Muito bem, uma questão importante nesta altura, em que toda a ajuda é útil. Queria perguntar ao NGC, quais são os mecanismos que existem para as pessoas que queiram apoiar? Há muitos movimentos, pelo menos vemos aí os vários grupos, as pessoas querem apoiar com o pouco que têm. Como é que canalizam esse apoio? Se são valores monetários, já vi que começaram uma campanha hoje mesmo com os números do telefone, liderado pelo BCI, pelo que deu para perceber. Portanto, os números do telefone, os números das contas bancárias, mas globalmente, como é que pode ser canalizado? E há muitos movimentos espontâneos de pequenas organizações que se estão a estruturar para recolher esses apoios. No caso da UNGC, que é a entidade que o Estado criou para lidar com essas situações, como é que as pessoas encontram a UNGC para canalizar o seu apoio, quer seja monetário, quer seja de uma peça de roupa ou qualquer coisa que seja? Bom, obrigado. Bom, dizer que ao nível central, o INGC, os bens podem ser canalizados para o Centro Nacional Operativo de Emergência, que se localiza na base aérea, e ao nível das províncias temos as nossas delegações provinciais. Também queríamos apelar mais uma vez para este sistema de coordenação, que já está pré-estabelecido, onde fazem parte toda a equipe humanitária nacional, onde também está a Cruz Vermelha, que é onde está desenhado, ou vai se desenhar, ou onde se desenha o plano de assistência às vítimas, tendo em conta aquilo que são os recursos disponíveis para assistência, portanto, a priorização das vítimas a serem assistidas. Há um sistema todo de coordenação. Então, queríamos apelar naturalmente à vontade das pessoas de abraçarem a este movimento de solidariedade, à vontade das pessoas também de verem esses seus bens a chegarem a esses nossos concidadãos que estão a precisar.
mas naturalmente queria apelar para obedecermos esse sistema de coordenação, para termos uma resposta mais efetiva e mais transparente, melhor coordenada. Quem coordena esse sistema de assistência humanitária é o INGC, é isso? Cada uma daquelas organizações, imagina que a Cruz Vermelha, que já vamos aqui, faz sua angariação, uma outra organização também faz. Como é que se chega, como é que essa assistência chega aos beneficiários? Por cada uma dessas entidades, pela Cruz Vermelha, quem identifica de facto as necessidades, que queremos mais, queremos menos, haver uma compreensão desse fenómeno. Bom, como o colega disse, nós há já estabelecidos aquilo que são os centros de acomodação. Há um registro do número de pessoas lá existentes, faz-se um levantamento de quais são as necessidades que essas pessoas precisam. Olha-se para aquilo que é a disponibilidade existente em termos de estoque, não só no armazém do INGC, mas por parte dos parceiros também, o que é que cada um tem, e depois define-se aquilo que são as quantidades ou as prioridades a serem alocadas a cada um destes centros. O INGC não proíbe que uma ou outra organização leve aquilo que são os seus bens diretamente para assistência, mas para uma melhor coordenação, esses itens devem ser de conhecimento do INGC para não haver duplicação de esforços e assistência às mesmas pessoas com bens que provavelmente há outros centros que estão a precisar. Então, é esse sistema de coordenação que neste momento existe e está estabelecido. Já está estimado um valor monetário, bens, enfim, de necessidades para toda esta campanha humanitária? Bom, tendo em conta aquilo que eram as previsões com a vinda do ciclone, e as projeções que foram feitas tanto pela Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, tendo em conta aquilo que eram as áreas de risco e as pessoas que poderiam ficar afetadas, também nas zonas que pudessem ficar afetadas pelo ciclone, avançou-se mais ou menos com uma estimativa de cerca de 600 mil pessoas que estavam em risco e, naturalmente, dentro daquilo que seriam as necessidades, também avançou-se com um orçamento estimativo de cerca de 1,1 mil milhões de meticais. Há um forte movimento de angariação destes valores para assistência a estas pessoas, não em bens monetários, em todo o tipo de apoios que estamos a verificar para assistência a essas vítimas. Estamos a ver, como disse o meu colega, tivemos apoio em termos de meios de busca e resgate, meios aéreos, embarcações, médicos, paramédicos, carros de ambulância, reforço de especialistas nessas matérias, também apoio em bens alimentares, não alimentares. Então, é este tipo de apoio que não é quantificável em termos monetários, mas tem o seu valor. Da Cruz Vermelha, também nos explicasse como é que é o mecanismo das pessoas que querem apoiar, como é que fazem. Sim, nós estamos a receber várias solicitações, tanto ao nível do país como ao nível internacional. Mas nós estamos, como disse o colega, num grupo que é liderado pelo INGC, onde todos esses apoios que nós recebemos têm que, ao menos, informar, porque existe um plano, que este plano tem que ser respeitado. Então, nós temos recebido pessoas de boa vontade e fizemos um apelo. Este apelo é no sentido de quem tiver possibilidade para ajudar e quem tiver algo para oferecer e que ofereça. Temos as nossas contas bancárias de mais ou menos 3 bancos e também temos canais onde quem tem víveres poderá depositar. Estou a falar da sede nacional, na Agostinho Neto, estou a falar das delegações ao nível das províncias, partindo da delegação na cidade de Maputo. Então, são estes mecanismos que nós criamos e apelamos para que as pessoas sejam sérias quando fazem as suas doações e que não tragam ou não levem restos para os afetados. Isso está a acontecer. Alguém tem uma roupa que já usa como, se calhar,
tapete ou pano do chão, é esta roupa que ele vai levar para fazer a doação. Não vamos permitir, porque existem pessoas que estão a receber e fazem uma triagem para aferir se de fato é um objeto, é uma oferta digna, como disse aqui o colega, ou não. Também a Cruz Vermelha vai lançar um apelo internacional para responder ao apelo que a Sua Excelência o Presidente da República fez, que é para mobilizar cerca de 10 milhões de dólares. Este valor não só será para Moçambique, mas também para os outros países, porque este ciclone também afetou Zimbábue e Malau, sim. E o especialista vai nos ajudar bastante para dar o seu apoio nesta área. E também temos apoios a nível como combustíveis, etc. Mas para dizer que, resumindo, que todo apoio é do conhecimento do governo e vamos respeitar sempre aquilo que são as necessidades programadas ao nível das reuniões do COI. Muito bem, o Presidente da República foi hoje visitar um centro de saúde. Vou pedir ao legislador para colocar esta peça para vermos portanto, o momento que descreve essa visita do Presidente. E a seguir voltamos então depois com as chamadas telefónicas. À sua chegada a Zé da Beira, o chefe de Estado foi à escola primária Agostinho Neto, no centro da cidade, visitar as centenas de pessoas que aqui estão reassentadas. E porque é uma solução de recurso, as condições não são das melhores, até porque a própria escola está parcialmente destruída. Filipe Nunes interagiu com os cidadãos que na primeira pessoa falaram do drama que estão a viver. Vocês viviam onde? Ali na Praia Nova? Sim. Eu fui lá para a Praia Nova. E depois daqui, onde ir mais para a Praia Nova, precisa ir a outro lugar. Precisamos de outro lugar, porque lá está muito mal. Eu vi lá, até carro não passa, não entra. Mas podem ir, por exemplo, de onde? Ou podem ir? Sim. Não tem problema? Sim. Deve que seja bom sítio, tenha estrada um pouco e perto de escola, não é? Sim. Hospital. A enfermeira está a ajudar? Está a ajudar, não é? Sim. Precisa de mais enfermeiro ou pelo menos chega, não é? Ele disse que não tem problema de medicamento, ele disse que não tem. Depois seguiu ao largo dos CFM, onde decorreu o Conselho de Ministros desde a terça-feira e deparou-se com o movimento de pessoas anormal. Aproximou-se e ficou a saber que iam a uma das duas únicas agências bancárias em funcionamento na cidade. Você chegar, a pessoa que está lá no centro, mas não são todos que conhecem onde que é a base aérea. A base aérea fica na cidade, mas tem muitos sítios que não conhecem onde que vai entregar os produtos. Os outros, às vezes, levam os produtos, guarda, está à espera de ser filmado com a televisão. A televisão não aparece, às vezes não demora a entregar os produtos. Então, esse é o tempo de emergência. Todos aqueles que têm ideia de contribuir, devia contribuir logo a entregar, pode mandar a mensagem para a televisão e rádio, então existe, entregou isto. Enquanto as coisas já estão despachadas para ir lá para socorrer as pessoas. Muito obrigado, vou dar o espaço para os outros, mas gostaria de haver o número de empresa para nos mandar. Muito obrigado pela sua sugestão, que está uma sugestão o NGC vai ouvir. O M-Pesa é de facto uma plataforma muito fácil para qualquer um. A pessoa pode transferir o valor que entender, que tiver capacidade de pagar, 10 meticais, 15 meticais. Se 20 milhões de pessoas pagarem só 10 meticais, resolve muitos problemas. Sr. Cadu Moraes tem a linha, boa noite. Muito boa noite, General Langa. Boa noite, também aos convidados aí presentes. E logo de imediato aproveito o momento para solidarizar-me com as vítimas, particularmente da Zé da Beira, né? Porque realmente ninguém tinha a dimensão real dos estragos que aquele ciclone ia causar. Pois, embora tenha se anunciado, a ser avisado com antecedência, lembro muito bem que até o Bruno Davis Mango fez esse anúncio, fez esse aviso, antes mesmo os serviços de meteorologia também fizeram um aviso, então não se tinha a dimensão desses estragos. Portanto, eu acho que esse momento é o momento de todos nós concedermos qualquer tipo de ajuda e devemos passar aquela mensagem de que temos que
devemos ajudar porque amanhã somos nós. Não, mas não deve ser essa mensagem, devemos ajudar porque temos que ajudar. Essa pessoa que lhe ajudamos não corresponde um outro dia. Não é obrigado, nós temos que fazer a nossa parte neste caso, porque aquelas pessoas estão a precisar neste momento. Bom, eu penso que também, e como estava a dizer, o governo disse, não podemos fazer uma ajuda esperando que apareça um Congresso Social para poder, neste caso, fazer reportagem daquela ajuda que nós estamos a conceder. Temos que imediatamente irmos fornecer a ajuda. Para além de que também não podemos politizar essa situação que está acontecendo na Beira. Eu penso que é o momento de todos nós juntarmos, sem procurarmos culpado, porque realmente ninguém é culpado por este fenômeno, mas sim um fenômeno natural. Muito bem, muito obrigado, Sr. Cadu Moreira, pela sua participação. Vamos dar oportunidade a mais pessoas. Como se disse, há um mecanismo criado pela Cruz Vermelha para aqueles que querem localizar os seus familiares. Nesta altura, uma informação muito importante, a gente que perdeu familiares, perdeu o contacto, entenda-se, com os familiares, e portanto é uma plataforma que precisa usa. Vamos ao encontro da senhora Anabela. Boa noite. Muito boa noite, obrigada Boa noite, pela oportunidade. Faça favor. Eu só queria pedir ao senhor da Cruz Vermelha que é para passar, se possível, aquela plataforma para encontrar os familiares, porque realmente muita gente, família na Beira, não tem contato e essa plataforma ia ajudar muito. Muito bem. Muito obrigado, senhora Anabela. Não sei se, bom, nesta altura, a nossa produção não está em condições de exibir, mas certamente vou desafiar os meus colegas para, ao longo dos noticiários, explorarmos esta plataforma que pode, de facto, ser muito, muito importante para juntar famílias nesta altura que estão sem contacto, até porque a comunicação com a cidade da Beira não é muito boa. Nós demos conta hoje com as nossas equipas, este material que estão a ver só chegou de avião esta noite, portanto, porque não estávamos a conseguir contacto. Vamos ao encontro do senhor Binda, penso que é isso, está a falar-nos a partir do Xaixai. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, primeiro eu queria enaltecer esse debate que está sendo levado a cabo e, em segundo lugar, manifestar as minhas condolências a todas as famílias que perderam seus entes queridos e também, de forma geral, convidar a todos os moçambicanos para que possam enviar os seus bens que eles têm, por forma a ajudar a esses necessitados que neste momento passam dificuldades sérias, e apelar a todos, aqueles que recebem os donativos, de forma a canalizarem diretamente para os afetados, não haver desvios dos donativos. Muito obrigado. Sansé? Sim, é só isso que eu queria. Muito obrigado pela sua participação. Vamos manter então a linha aberta para ouvirmos outras contribuições, sugestões, eventualmente, porque estamos numa altura de emergência nacional, de facto, em que todo... Vamos ao encontro, senhora. Um transporte que nos fala na condição do animato a partir da cidade de Maputo. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Sim. Boa noite, é o final. Eu primeiro também gostaria de usar a Estela que veio para solidarizar-me com as vítimas da Beira, Manica e outros pontos do país e dar muita força e rezar para que tudo corra bem. Agradecer os parceiros, neste caso, os países que estão a mostrar solidário conosco e nos apoiar. Agora, o meu pedido vai para o INGC para que esses apoios que vêm para poder alimentar, confortar essas pessoas, sejam imediatamente canalizados a essas pessoas. Que isto não seja mais uma fonte de enriquecimento, como temos assistido noutros tempos, por parte dos funcionários do INGC, que aproveitam dessa caridade de boa-fé das pessoas, vendendo arroz por aí, que devia ser destinado àquelas pessoas que necessitam. Gostaria de pedir ao governo, porque eu assisti, fui triste, tivemos que esperar
se não estou erro, a IPSS, Medical Rescue da África do Sul, para poder ir retirar as pessoas das árvores durante a noite. Os nossos militares, qual a capacidade do nosso corpo de bombeiro que o país tem? Será que até aqueles barquinhos tinham que vir da África do Sul? O Estado, o presidente pode alugar um helicóptero agora a qualquer momento. Por que não se aluga helicóptero para poder socorrer aquelas pessoas que neste momento estão a necessitar? E dar a nota zero ao presidente que tem viajado à Suazilândia neste momento, e ele, como uma pessoa privilegiada, tinha essa informação antecipadamente, e a volta dele praticamente não faz diferença alguma, porque os ministros estão-se a deslocar às províncias neste momento. Devia ter se deslocado antes para poderem em loco o que é que poderia ter sido feito antes disto acontecer, e dar nota zero a esse verteiro que o governo contrata, sei lá como. Temos uma estrada que custou milhões de dinheiro nos cofres e está ali. Será que é mesmo questões de desastres naturais, ou também temos problemas de falta de qualidade? Muito bem, muito obrigado pela sua participação, pelas questões que deixou aqui. Certamente o Sr. Paulo Tomás vai responder algumas das questões que têm a ver com o envolvimento das forças de defesa e segurança, da logística dos meios aéreos, penso que é isso que se referia, e pronto, e outros meios. Vamos a Climano, encontro o Sr. Citoli, penso que é isso. Boa noite. Boa noite, Sr. Jeremias, como está? Boa noite, está tudo bem deste lado? Também estou bem. Gostaria de primeiro cumprimentar o painel. Na verdade, isso é um grande desastre que aconteceu em Moçambique, acho que há muito tempo que não acontecia. Mas a minha preocupação, que eu gostaria de saber com o INPC, assim como o governo, na verdade, qual é o plano, a estratégia que existe para, de fato, que essas pessoas, essas famílias que ficaram sem nada, algumas delas, inclusive, quando essa situação passa, talvez nem reconheçam o sítio, o espaço, o terreno onde viviam, como fazer essas pessoas conseguirem erguer-se, como dizia o painelista, que é docente, como essas pessoas começarem de novo. Há pessoas que tinham talvez vida informal, viviam de comércio informal, perderam totalmente tudo, não tem nada. Qual é o projeto, qual é o plano que existe concreto que está sendo desenhado? Porque essas pessoas, de fato, vão precisar de um apoio, vão precisar de um suporte para que consigam recomeçar, consigam reerguer-se e, de fato, possam ter dignidade, como estava se falando. Essa é a minha grande preocupação, porque as pessoas não têm nada e precisam de recomeçar, reerguer, começar por ter espaço onde viviam. Algumas até nem vão conseguir, possivelmente. As pessoas estão sendo evacuadas, os seus espaços já não se conseguem identificar. Como que isto vai acontecer a posterior? Se está sendo alistado, estão sendo feito o mapeamento, se há um plano, uma estratégia para o efeito. Obrigado, para não levar muito tempo. Muito obrigado, Sr. Citolo, pela sua contribuição. Podemos atender mais 2 telespectadores, permitindo-lhes então que possam interagir aqui, colocar as suas ideias, as suas sugestões, as suas críticas no processo, tudo aquilo que possa ajudar a melhorar, digamos, o salvamento de vidas, que é, digamos, a grande agenda nesta altura. Temos então a linha aberta, não sei... Voltamos a Maputo, enquanto de um telespectador que também nos fala na condição do anonimato. Boa noite. Sim, boa noite, Jeremias. Boa noite, por favor. Sim, olha, eu tenho 2 pontos a pôr sobre esta situação que está a acontecer. Nossa realização para nos melhorar a qualidade de som desta chamada. É assim. Peço para falar um bocadinho mais alto. A minha realização diz-me que é a sua voz. Fala um pouco mais baixo. Eu dizia que nós, as nossas televisões, não estão nos a mostrar na realidade. Eu estava a ver RTP. É muito desolador o que aconteceu na Beira.
Esse é o primeiro ponto. Nós não estamos a ver nada. Eu ver que o que vi é muito triste. A realidade é lá onde eu vi. É o primeiro ponto. Alô? Sim. Continua. Estamos a ouvir. Sim. O segundo ponto é este. Nós temos militares que, quando é uma greve simples, vão com tudo contra o povo. Onde é que estão essas pessoas? O último ponto é: os helicópteros que eram usados com o presidente Guebuza, não estamos a ver. Pessoas estão a morrer nas árvores, conforme há 3 dias. É esse o meu ponto. Onde é que estão os helicópteros que o presidente Guebuza usava para tantas viagens que foi fazendo? Estão aí, irmãos, hoje em dia, a passarem mal. Essa é a minha questão. Boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Foi o nosso penúltimo. Portanto, podemos atender mais um telespectador para contribuir para o nosso programa. Mantemos a linha aberta, tudo, portanto, em volta do rescaldo da passagem deste ciclone Idai. Não sei se já temos alguém. Vai ser o nosso último telespectador. Tenho a indicação de que não temos ainda ninguém em linha. Encerramos esta etapa. Vou ter que interromper aqui os meus painelistas. E dar mesmo essa oportunidade agora, precisamente. Sr. Mourinho, liga-nos a partir daqui de Maputo, vai ser o nosso último telespectador. Boa noite. Eu só queria pedir, estou a falar de Maputo, mas eu sou da Beira. Eu queria pedir para este TV poder filmar a parte do Macurungo, a parte da Espangara, para nós sabermos como as pessoas lá estão. Temos famílias lá, então não temos nenhuma informação. Não queríamos pedir para este TV ver essa parte do Macurungo, Espangara, Yamdima, para ter alguma imagem, para nós saber como nossos parentes estão. Muito obrigado, Sr. Mourinho. Nós também assumimos a crítica. A situação no terreno é tão crítica que eventualmente as pessoas não percebem da logística de fazer chegar as equipas à Beira, com a realização de um Conselho de Ministros na cidade da Beira. Praticamente todos os voos foram ocupados pelos dignatários do governo. Logística de comunicação com as equipas. Eu dizia que estas peças que nós exibimos aqui chegaram no voo das 21 horas, portanto, ainda bem fresquinhos, porque a comunicação é caótica na cidade aberta, não se consegue comunicar com ninguém e, portanto, a tecnologia que normalmente recorremos a ela para enviar peças, enfim, não conseguimos chegar a ela. Mas fica, de qualquer maneira, a crítica, aceitamos lá. Nós estamos nesta altura com várias equipas, mais uma foi esta noite para a Beira, amanhã deve chegar mais uma, portanto, vamos ter 3, 4 equipas para, de facto, tentarmos mostrar, e com meios tecnológicos, drones que mobilizamos para lá, para ver se, enfim, fazemos jus àquilo que, de facto, é o nosso valor na cobertura deste evento. Nós aceitamos a crítica. Muito bem, vou começar aqui pelo Sr. Paulo Tomás. Várias questões foram colocadas, aquelas que julgar são relevantes e outras questões para encerrar a sua participação. Bom, obrigado e agradecer aos vários comentários que foram feitos, dizer que parte deles também contribuem para aquilo que é a melhoria do processo. Como sabemos, este é um processo de todos, não só do INGC ou das organizações que atuam na componente de gestão de desastres, mas dizer que todos nós temos um papel a desempenhar na mitigação destes efeitos. Uma das contribuições que foi feita foi pelo uso da plataforma M-Pesa. Bom, é uma ideia também que provavelmente podemos estudar neste mecanismo de angariação de apoios para assistência às vítimas. Dizer também ou tranquilizar aquilo que são os telespectadores ou as pessoas que pretendem doar os seus bens ou que já doaram, que estes bens são canalizados às pessoas que precisam. Há um mecanismo de prestação de contas destes bens que são doados, não só, de todo o processo de assistência humanitária. Após a emergência, há um relatório que é elaborado e é partilhado com os diversos parceiros, com a sociedade civil
toda a gente tem acesso a este relatório, sobre os produtos que são doados ou bens de solidariedade. Também é um processo paralelo de prestação de contas e isto é divulgado a todos os níveis. Dizer que no mecanismo de busca e resgate fazem parte as forças de defesa e segurança. Como nós sabemos, há um braço operativo do INGC, que é a Unidade Nacional de Proteção Civil, que é o UNAPROC. Estão lá as forças de defesa e segurança, estão lá os bombeiros, está lá a Polícia da República de Moçambique. Portanto, esses fazem parte deste processo. Contamos também com a Cruz Vermelha de Moçambique, que tem lá os seus voluntários, também que participam do processo. Mas estes apoios que vêm de fora para apoiar o governo de Moçambique nesta componente de resgate tem a ver com a dimensão do evento que devastou vários distritos ao mesmo tempo. Portanto, houve necessidade de solicitar este apoio, daí terem vindo apoios de diversas formas, né? Como é o caso de meios aéreos que vieram apoiar, embarcações também que era para apoiar a componente de busca e resgate. Dizer também que em termos de estratégias para melhorar aquilo que é o processo de gestão de desastres no nosso país, é este que, como já tinha feito referência o professor Luís Arturo, há vários instrumentos políticos já identificados ou já aprovados, e dentro destes instrumentos, aquilo que é a componente multidisciplinar está lá patente, ou seja, os setores todos têm aquilo que é o seu papel a jogar nesta componente de redução do risco de desastres. Como eu dizia, não só os setores, a sociedade civil, cada cidadão de forma individual ou conjunta. Então, temos que estar todos para este mal que veio para ficar, é cíclico. Então, dia após dia, temos que saber como vamos lidar com este processo. Neste momento, a prioridade é salvar estas vidas dos nossos concidadãos, é fazer chegar os apoios a estes nossos concidadãos que estão a precisar. Portanto, esta é a prioridade do momento. Muito bem, deixa-me ouvir aqui o Sr. Paulo Tito dos Queiroz da Cruz Vermelha. Se tem uma questão específica, se não a tiver, é um comentário final, por favor. Sim, gostaria de acolher esta sugestão do M-Pesa. Vamos analisar, porque o que é importante referir é, como disse o meu colega ao lado, que temos mecanismos de verificação e de aferimento se de fato este sistema é fiável, é controlável, porque não queremos correr o risco de termos ajudas que são canalizadas e que não vai chegar à pessoa afetada. Então, pronto, de uma forma geral, vou apelar que de fato ajudem-nos a ajudar, sem olhar a quem. Tudo que for contribuição, tudo aquilo que for boa vontade, nós acolhemos. E temos a plataforma, vamos usar a plataforma, mas também temos os nossos voluntários ativados e os outros voluntários que existem, que não estão ativados, mas que nós sabemos onde é que eles estão, em outros cantos do país. Então fazemos aqui um apelo para que nos ajudem em tudo aquilo que for possível, mas que também respeitem a dignidade aqui, como disse o professor. Nós estamos abertos e já abrimos todos os canais para que as ajudas cheguem e nós canalizamos a quem está a sofrer neste momento. E o professor Luís Arturo, por favor. Bom, acho que o essencial para mim é, de novo, dizer, nós sabemos que as pessoas perderam muita coisa e por isso mesmo não lhes retiremos aquilo que ainda existe neles. A grande vontade de lutarem pelas vidas, ainda a esperança de estarem no futuro
e a dignidade que eles ainda têm. Isso a gente não pode lhes retirar, devemos mais tentar ver como é que nós mantemos esses elementos. E outro aspecto muito importante, estamos a falar agora da angariação de bens, de apoio. Nós temos que pensar nos apoios que estamos a dar. Não é verdade que tudo aquilo é importante. Eu tenho visto as pessoas dizerem, eu tenho frango, eu tenho ovo. É preciso pensar exatamente os bens que nós vamos doar, até que ponto vão ser úteis e vão ser usados, por exemplo, na cidade da Beira, no momento em que nós estamos. Uma cidade que não tem energia, não tem comunicação e alguém diz, tenho frangos para mandar. Eu tenho ovos para mandar. Como é que esses ovos vão ser? Às vezes os custos para levar a mercadoria são muito mais caros do que realmente o bem que nós queremos lá entregar. Portanto, eu acho que sim, nós precisamos de todo tipo de apoio, mas não entreguem aquilo que sobra, mas entreguem aquilo que realmente acham que eles merecem por serem nossos irmãos, nossos familiares e por, sobretudo, serem heróis. O facto de estarem há 3 dias, alguns deles em cima de árvores, nos tetos, são realmente os principais heróis e que vão ser os heróis depois dessa crise ter passado. Para nós, como universidade, claramente que esta crise que passamos vai dar pano para muita coisa para ser escrita, claramente. Vão ser várias dissertações de mestrado, de doutoramento, só para analisar vários aspectos. Como é que essa crise afetou de forma diferenciada homens e mulheres, as camadas mais pobres e as camadas mais ricas, os diferentes bairros dentro, por exemplo, da cidade da Beira, porquê? Portanto, há um leque de assuntos que deverão ser levantados e serem pesquisados nos próximos tempos. Muito bem, quero agradecer a vossa presença aqui neste programa, com todo este manancial de informações para que as pessoas fiquem a par daquilo que está a ser feito efetivamente no terreno. Nem tudo aquilo que nós pensamos deste lado é efetivamente o que acontece ou não acontece no terreno. Há homens e mulheres no terreno que estão a trabalhar arduamente para salvar vidas. Muitas dessas informações não as conseguimos captar, e não as conseguimos captar porque são operações de logística extremamente complexas, em lugares de acesso extremamente difíceis e, portanto, onde é difícil os jornalistas chegarem lá. Mas vamos continuar a fazer o nosso papel, que é divulgar a informação, tentar trazer toda a informação que possa ser útil para reconciliar famílias, para que aquelas pessoas que neste momento não têm esperança possam tê-la ainda mais pelo futuro. Boa noite, até a próxima terça-feira em termos de linha aberta.